Bom, agora nós vamos falar um pouco sobre selos rotativos e estacionários. Para algumas aplicações, quando o diâmetro é muito grande, a norma recomenda que o selo seja estacionário. Agora, por que o selo estacionário? Vamos conhecer agora esse assunto, que tem até ele em forma de curso. Tem um curso sobre selo estacionário e selo rotativo, bastante interessante, que vale a pena conferir. Este selo aqui, a gente vai ver que ele tem um conjunto rotativo, que alguns chamam de cabeça rotativa, e ele tem a parte que trava sobre a luva, sobre o eixo, e a mola que transfere a carga para a parte da sede aqui, que é rotativa. O restante é tudo conjunto estacionário. Então, por que ele é um selo rotativo? Todos os selos não são rotativos? Não. Por quê? O padrão é que quando o elemento flexível, seja ele mola prato, multimolas, mola única, fole, se o elemento flexível girar junto com o eixo, ele é classificado como um selo rotativo. E aqui a gente vê que a sede azul, ela é travada. Então essa parte aqui é estacionária, ok? Agora vamos ver o selo estacionário. Vocês vão ver que muda a concepção. Aquilo que era sede passa a ser rotativo, ó. Não tem mola nenhuma, é uma sede presa no eixo. E aquele carvão que tinha molas, que era rotativo, agora é parado. Então a gente vê aqui as partes, a mola é estacionária. Por isso que quando a rotação do selo é muito grande, para grandes velocidades periféricas, é utilizado selo estacionário. Por quê? Porque com a mola parada, a ação da força centrífuga não atrapalha o funcionamento das molas. Aqui a gente vê o conjunto estacionário, a mola, o carvão estacionário, e aqui a parte rotativa, que é travada no eixo. Ou seja, então, cumprindo aquela regra, quando o elemento flexível, seja ele mola, fole, mola única, multimolas, quando o elemento flexível é parado junto com a sobreposta, então o selo é estacionário. Então esse aqui é o selo estacionário. Muito bem. O que muda entre um selo estacionário e um selo rotativo? É bom você já ver, esse assunto é muito interessante, tanto é que tem um curso exclusivo só desse assunto. Por que razão? Porque isso representa uma quantidade de falhas muito grandes. Quando você monta um selo mecânico, você precisa ter um perpendicularismo fiel, a menos de 1/100º de erro em relação ao eixo. Então a sede estacionária, essa aqui, no selo rotativo, ela tem que ficar 90 graus exato da linha de centro do eixo, para que não fique pulando. Ou seja, é difícil de conseguir. Por quê? Porque tem muitas peças montadas e é natural que uma peça ou outra tenha alguma diferença na casa de centésimos. Só que se essas diferenças forem se somando, quando você monta a sede dentro da sobreposta e monta a sobreposta, o perpendicularismo ali está comprometido já. Só que geralmente você não consegue ver. Aí você monta o selo, parece que está bom, testa na oficina, não vazou, tá bom. Quando você põe a máquina em operação, quando o eixo gira a 3.600 rotações, pode ocorrer esse problema aqui, ó. A sobreposta de fato, exagerando, é claro, ficou torta, só que você não está falando aqui de milímetros, não, estamos falando de centésimos, que você não vai ver facilmente, você vai ter que ver isso com o instrumento, não é fácil. E geralmente sempre tem alguma diferença. Não é para ter, mas infelizmente tem. Quando essa sobreposta fica torta, vamos imaginar aqui um ponto. Mentalmente, faça aí você um ponto sobre esta sede rotativa. Esse carvão aqui no caso. Vamos lá. Quando você marca um ponto aqui, com a sobreposta ainda torta, aqui indica um ângulo, ó, então, quando você gira, imagina essa distância aqui, ó, dessa peça em relação a esse batente no eixo. Quando você marcou o ponto aqui, que você gira a 180 graus, ele vai encontrar uma distância maior, ó, olha, mudou aqui. Então,
em meia volta ele já deu uma correção. Só que quando ele completa a volta, ele volta à posição anterior. Sendo assim, essa correção de erro ocorre 2 vezes a cada rotação. Isso faz com que nos selos rotativos ocorram 7.200 correções por minuto para um eixo que está rodando a 3.600 RPM. Ou seja, esse selo não vai funcionar bem, ele vai vibrar, ele vai abrir folga, ele vai desgastar mais fácil. Então o comportamento do selo rotativo é inferior ao selo estacionário. Por que razão? Porque o selo estacionário ignora esse erro. Eu vou retornar à figura anterior que mostra o selo estacionário. Então vamos imaginar aqui uma coisa. Se esta sobreposta estiver torta, alguém apertou muito essa junta e ela ficou fora, quando você montar essa sede, ela está certinha no eixo, ela está perpendicular. Quando você monta a sobreposta em cima, ela vai corrigir esse erro logo na hora da montagem. Porém, essa correção, ela não está na parte rotativa, está na parte estacionária. Ela corrige uma vez e pronto. E a sede pode rodar ali em cima sem problema nenhum. Ou seja, para o mesmo problema de falta de perpendicularismo, o selo estacionário faz uma correção apenas e funciona perfeitamente. Por quê? Porque ele não tem que ficar corrigindo a cada instante. A parte flexível não está girando, está parada. Então ele faz a correção e para. E a sede que gira. Se a sede estiver certinha no eixo, pronto, não tem problema. Então, a vida útil do selo estacionário geralmente é maior do que o selo rotativo.